Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos capítulo de número 8, tá? Romanos capítulo de número 8, verso de número 12 e 13. E eu coloquei aqui, eu imprimi numa folha, e eu vou colocar para vocês verem aqui, ok? Dá uma olhada. Romanos 8, verso de número 12 e 13. E diz assim, olha: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo está mandando essa carta à igreja, né, em Roma. E ele até começa falando assim, pois irmãos. Porque essa carta é endereçada à igreja que estava ali em Roma. E ele está falando com irmãos. Só que Paulo fala aqui algo muito, mas muito importante para nós. Muito importante. Eu preciso que você olhe com muito temor e tremor para isso que Paulo fala nesse versículo. Porque eu estou afirmando aqui Paulo, mas eu poderia até aumentar o peso desse versículo ao falar o Espírito Santo falando através de Paulo. Porque a Bíblia é o Espírito Santo usando homens para comunicar sobre Deus, para comunicar as verdades absolutas de Deus. E olha o que o Espírito Santo, através da pena de Paulo, está dizendo para nós. Presta muita atenção. Porque se vocês viverem segundo a carne, olha só, eu quero até destacar isso aqui, ó. Se vocês viverem segundo a carne, o que vai acontecer? Caminharão para a morte. Agora, o que você precisa entender hoje aqui com a gente é que morte aqui não diz respeito a uma morte física. Não diz respeito a simplesmente o coração parar de bater, o cérebro parar de funcionar. Não. Isso aqui está falando sobre condenação eterna. Gente, Paulo está falando aqui sobre inferno. Paulo está falando aqui sobre condenação eterna. E eu não sei se essa palavrinha eterna cabe na sua cabeça, cabe na minha cabeça. Condenação eterna. E eu vi uns dias atrás, né, um vídeo de um líder falando assim: eu não acredito mais no inferno eterno, né? Eu não acredito mais porque, pensa comigo, se eu vivo 70, 80 anos aqui e eu erro, né, nesses 70, 80 anos, como que um ser justo vai me punir eternamente? Né? Então é esse raciocínio que muitas pessoas têm. Mas deixa eu te falar uma coisa: o peso da condenação não é por causa simplesmente do tempo que você cometeu o crime. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu estou andando na rua e aí você me encontra na rua e por algum motivo você não gosta de mim, está com raiva de mim, você tira o seu tênis e você joga em mim. Pá! Você joga o seu tênis em mim. E aí um policial ali viu você fazendo isso. O que vai acontecer com você? Provavelmente, praticamente nada. Você vai receber uma advertência, não faça isso e tal, mas provavelmente você não vai ser preso, você não vai ser condenado porque você jogou um sapato em mim. Agora, imagina que o presidente da República venha visitar a sua cidade. E ele está dando ali uma palestra, ele está falando ali um pronunciamento na sua cidade. E você está ali assistindo e no meio daquele pronunciamento você tira o seu sapato e você joga no presidente. O que vai acontecer com você? Provavelmente você irá preso, provavelmente você irá condenado. Aí você fala, mas qual é a diferença? Eu joguei um sapato no Douglas, eu joguei um sapato no presidente. Então, porque não é sobre o que você fez, mas contra quem você fez. Entenda uma coisa, a condenação é eterna não por causa do grande erro que você cometeu simplesmente. A condenação é eterna porque você está desonrando um ser
eterno. Deixa eu te falar, você está desonrando um ser infinito, um ser que é o maior ser do universo, é aquele que abriu a boca e o sol saiu de dentro da boca dele, é aquele que criou todas as estrelas e as chama pelo nome, é aquele que com a sua palavra criou tudo, é contra ele que você está pecando, e é por isso que quando eu peco contra um ser eterno, a condenação é eterna. Meu irmão, presta atenção no diagnóstico que Paulo está nos dando aqui. Ele está dizendo, ei, você que está aqui nessa live, você que está aqui assistindo esse vídeo, você que está aqui vendo essa pregação, se você está vivendo segundo a carne, você está caminhando para condenação eterna. Então a pergunta é, o que é viver segundo a carne? O que é viver segundo a carne, Douglas? Porque se eu estou vivendo isso, eu preciso saber se eu estou caminhando em direção à condenação eterna. Eu preciso saber. Então, é viver guiado pelos seus desejos. Sim, é fazer... Deixa eu escrever outra coisa importante. É fazer a minha vontade. É viver o que eu acho que eu tenho que viver. É fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, porque me deu na telha, essa sou eu, e eu tenho que fazer isso mesmo. É você ser guiado pelos seus próprios desejos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 1, que aqueles que desonram a Deus, aqueles que não o reconhecem como Deus, ele pune essas pessoas com a maior punição que existe. Sabe qual é a maior punição que existe? Ele as entrega para os próprios desejos delas. Sim. Sabe qual é a punição de Deus? Seja feita a sua vontade. Por quê? Porque você não sabe querer. Por que Jesus veio para falar, mortifica a sua carne, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e essa é uma mensagem de salvação. Como que uma mensagem de toma a sua cruz, nega a si mesmo é uma mensagem de salvação? Porque sabe quem está te levando para a condenação eterna? Você mesmo. E ele precisa te livrar de quem, se ele quer te salvar? De você. Meu irmão, se você está vivendo segundo a carne, você está caminhando para condenação eterna. Não é para não prosperar nessa vida, não ter um bom emprego, não ter uma boa vida. Não, gente, é muito, mas muito pior do que isso. Olha para cá. Você está caminhando para condenação eterna, cara. Eterna. Você consegue, cara? Espírito Santo, eu peço que o Senhor coloque o peso no coração de todos que estão me ouvindo. É a condenação eterna, cara. E o que me gera muito temor e tremor é que tem pessoas me ouvindo que estão caminhando para essa condenação. Porque você está vivendo deliberadamente no pecado. Você está vivendo deliberadamente na pornografia, vivendo deliberadamente um adultério, deliberadamente algo ilegal no seu serviço, deliberadamente uma mentira. Você está vivendo isso e você está caminhando para a morte. Sabe, eu não sei se você já recebeu ou alguém da sua família já recebeu um diagnóstico terrível de uma doença. Mas já aconteceu na minha casa. Um dia, minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer maligno. Ela foi lá verificar aquele tumor no seio e quando ela chega lá, faz a biópsia e fica pronta a biópsia e o médico fala, vem aqui para você pegar o resultado. E ela foi, ela e meu pai, ela senta na frente daquele médico, ele abre aquele envelope e com uma cara de tristeza dá o diagnóstico. Você tem um câncer. Que palavra difícil, né? Um câncer. Esse tumor é maligno. E nós vamos começar um
um tratamento, você vai fazer quimioterapia, você vai fazer radioterapia, o seu cabelo vai cair. E a pergunta é, beleza, doutor, mas é 100% de certeza que vai dar tudo certo, que eu vou ser completamente curada? Não tem 100% de certeza. Ele pode voltar, ele pode se espalhar pelo corpo e você pode morrer. Cara, eu lembro meu pai contando que ele saiu daquele consultório. Meu pai, um pastor, cara, meu pai 50 anos, meu pai 30 e poucos anos de ministério. Ele saiu daquele consultório e ele saiu dirigindo e os dois precisaram chorar dentro do carro a ponto de ele não conseguir dirigir mais. Ele tem que parar debaixo de uma árvore na estrada para chorar diante de um diagnóstico. Diante de um diagnóstico. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Paulo está dizendo para nós aqui é infinitamente pior do que o diagnóstico que minha mãe recebeu. Porque um tempo atrás eu estive no velório de um homem que morreu de câncer. E sabe qual é a principal fala ao redor do caixão? Finalmente, ele descansou. Alguns anos lutando contra o câncer, finalmente ele descansou. Agora, qual é a fala ao redor de um caixão de alguém que tem esse diagnóstico aqui, ó? Qual seria, se a gente fosse sincero ao redor desse caixão, qual seria a fala ao redor desse diagnóstico? Não é finalmente descansou. A fala seria: o tormento apenas começou. E não terá fim. Cara, nós estamos brincando. O autor de Hebreus fala: na luta contra o pecado vocês não chegaram ao ponto de derramar sangue ainda. Você entende esse diagnóstico? E você entende que tem pessoas me ouvindo hoje aqui, que esse diagnóstico é seu e que você está caminhando em direção à condenação eterna. Agora, é fato que Paulo está dizendo para a gente o seguinte: se você viver segundo a carne, esse viver é proceder, é se comportar, é fazer coisas condenáveis. Você entende que ele está falando sobre se você está vivendo, se você está fazendo as coisas que a palavra de Deus condena, cara, você vai ser condenado. Agora, existe algo que me intriga em tudo isso. Por quê? Porque uma das maiores ênfases que nós tivemos nesses últimos anos aqui no Brasil, e que é algo maravilhoso, é a salvação pela graça. Sim, eu e você fomos salvos pela graça. Efésios capítulo número 2 vai dizer que a salvação é um dom de Deus, que ela é pela fé, mediante a graça, e que ninguém pode se gloriar de estar salvo, porque ninguém é salvo por obras. Ninguém, fala assim, você não é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é pela graça, mediante a fé. É de graça. Graça é esse favor imerecido. Salvação é um dom de Deus porque é um presente de Deus para nós. E cara, como essa mensagem foi importante. Se você pegar essa palavra graça, coloca no Google lá, música, graça. Você vê o tanto de música que foi que compuseram nessa última temporada, porque é como se esse ensinamento varresse a nossa nação. Varresse a nossa nação de toda a religiosidade, todo o legalismo, de pessoas que estavam pregando que a salvação é por obras, de que você faz algo para ser salvo. E aí nós tínhamos uma igreja orgulhosa, uma igreja que batia no peito e olhava para o não crente e falava: nós somos melhores do que vocês estão tudo condenados, vocês estão tudo para o inferno, nós somos os bons. Por quê? Porque a gente paga preço, porque a gente anda em santidade, porque a gente vem na igreja, porque a gente dá dízimo, porque a gente lê Bíblia, a gente jejua. Não!
Nossa salvação não é por obras, mas é pela graça. Não tem nada que eu e você podemos fazer para ser salvos. Absolutamente nada. Ele fez tudo. Não, eu não sou bom, por isso fui salvo. Eu fui salvo porque Ele é bom e entregou a vida dele no madeiro por mim. Ele tomou o meu lugar. Ele morreu no meu lugar. A graça de Deus. Agora, a minha pergunta para você nesse dia aqui juntos é: como é que eu faço com um versículo como esse? Se a salvação é pela graça, não é sobre o que eu faço, é de graça. Como é que eu faço com um versículo como esse que Paulo está me afirmando? Ok, mas se você fizer as coisas erradas, ok? Se você se comportar da forma errada, se você proceder da forma errada, se você viver segundo a carne, você vai ser condenado. Agora, se pelo Espírito você mortificar, olha só que interessante, mortificar os feitos do corpo, você vai ser... O que é isso aqui, gente? Salvo. Aí você fala, peraí, Paulo, peraí, Paulo. Você não falou para os caras lá em Éfeso que a salvação é pela graça? Que a salvação é mediante a fé? Que é um dom de Deus? E que não é por obras para que ninguém se glorie? Mas você está falando aqui para a galera de Roma que se eles viverem segundo a carne vão ser condenados, e se eles mortificarem os feitos do corpo, eles vão ser salvos. Mas a salvação não é pela graça. Agora, essa salvação pela graça não exclui a santidade. Aonde que a santidade entra? Porque eu tenho dois grupos, gente. Eu tenho dois grupos hoje no Brasil, presta atenção, e no mundo, né? Eu tenho um grupo falando assim: salvação é pela graça, mediante a fé, dom de Deus. E aí eu falo assim: mas eu tô andando em pecado. Não tem problema, porque a salvação é pela graça. Não, você não pode fazer nada. Mas eu estou viciado em pornografia. Não tem problema. Você aceitou Jesus? Você levantou sua mão? Você foi pra frente lá no altar? Você entregou sua vida? Então tá tudo certo, cara. A salvação é pela graça. Só que aí onde eu coloco esse versículo? Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Onde é que eu coloco esse versículo? Agora, tem outro grupo dizendo: ei, se você não andar em santidade, você vai para o inferno, viu? Você precisa vir para a igreja, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar para que Deus goste de você, para que Ele fique feliz com você, para que Ele te ame, e você precisa fazer as coisas, e eu sou melhor que você porque eu faço, e os outros ali não prestam aquela outra igreja porque eles não fazem, e tal. E isso aqui se chama legalismo, isso aqui se chama religiosidade, e é uma mentira, porque está dizendo que nós somos salvos por obras. Então deixa eu te dizer uma coisa: se santidade não salva, qual é o papel de santidade na salvação? E eu quero te mostrar isso agora. Olha só, vou colocar um outro versículo para nós aqui agora. E é o versículo que inicia esse capítulo que eu li com vocês. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1, muito conhecido. Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Olha isso. Já não existe... Quanta condenação? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Do que Paulo está falando? Paulo está falando exatamente sobre essa salvação pela graça. Ah, meu irmão, olha isso aqui é graça. Para os que estão em Cristo Jesus, não tem condenação. Por quê? Porque Ele morreu no lugar daqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, significa que quando Ele estava lá pendurado no madeiro, quem estava lá? Você e eu. Quando Ele foi sepultado, quem foi sepultado? Você e eu. Quando Ele ressuscitou, quem ressuscitou? Você e eu. E Ele foi assunto ao céu e está sentado nas regiões celestiais. Quem está sentado lá? Você e eu. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação
para eles. Isso é salvação pela graça. É isso. Isso que é salvação, é você estar em Cristo Jesus, e por estar nele não há nenhuma condenação. Aí ele continua. E ele diz assim, olha: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Olha que interessante. O segundo versículo já é sobre santidade. Santidade. Santificação. Por quê? Porque livrou você da lei do pecado e da morte. Então quem está livre do pecado e da morte é quem? É quem está andando em santidade. Então, se o primeiro versículo fala de salvação, o segundo versículo fala de santidade. Agora, a pergunta de hoje aqui, para todos nós, é: qual é a relação entre salvação e santidade? Se eu não sou legalista e não estou falando que você é salvo por obras, mas também eu não prego uma graça barata, uma hipergraça que diz que você está salvo e não importa o que você está fazendo, e exclui a santidade da equação. Aonde está a santidade na equação da salvação? Se eu não sou salvo por andar em santidade, qual é a relação da santidade com a minha salvação? E eu quero te mostrar aqui nesse versículo. O segredo todo aqui está em uma palavrinha. Uma palavrinha que nos revela todo esse... nos dá todas as respostas a essa pergunta. Que é... por quê? Por quê, gente? E aqui até uma dica para você que gosta de estudar a Bíblia. Preste bastante atenção toda vez que a Bíblia tem um conector. Tá? Aqui, por exemplo, assim, porque, mas... ok? Esses conectores são muito importantes. E aqui ele está usando esse conector aqui, por quê? Esse conector ele é usado para apresentar uma evidência, uma justificativa. Então, toda vez que eu te falo uma ideia, ok? Isso aqui é a ideia 1, né? Ideia número 1. Eu quero comprovar para você essa primeira ideia, eu quero te dar uma evidência que essa ideia é verdadeira, eu então uso um porquê e apresento a ideia 2. Então presta atenção, que interessante. Ele vai apresentar para a gente uma evidência que prove que a primeira ideia dele é verdadeira. Então, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Santidade não nos salva. O que Paulo está dizendo é que santidade é a evidência externa de que você está salvo. Olha que interessante. Paulo está dizendo, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí alguém podia virar e falar, Paulo, legal, que bacana, mas como eu sei que eu estou em Cristo Jesus? Mas como eu sei que o meu irmão está em Cristo Jesus? Mas como eu sei que os meus filhos estão em Cristo Jesus? Paulo vai falar assim, simples, é porque aqueles que estão em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livra eles da lei do pecado e da morte. Ou seja, a evidência externa de que eu estou em Cristo Jesus é que eu passo a andar em santidade. Essa é a evidência. Entenda uma coisa, gente? Salvação e santidade é como uma moeda. Ok? Imagina uma moeda aqui, ó. Ó. Salvação é um lado da moeda. Santidade é o outro lado da moeda. O que eu quero dizer com isso para você que está aqui? Presta muita atenção. Se não tem santidade, não teve salvação. Sabe, para você entender melhor, imagina que eu chego e falo assim, gente, nossa, estou morrendo de fome, estou com muita fome. E aí você fala assim, é mesmo, tá com fome? Aí eu falo assim, tô.
Sabe por quê? Porque meu estômago tá roncando um monte, cara. Eu te pergunto, o meu estômago roncar me deu fome? Não. O meu estômago roncar evidenciou que eu estou com fome. Fome é algo invisível, não dá para saber. Mas aí tem uma manifestação visível, meu estômago começa a roncar. Outra coisa, por exemplo, você tá com febre, muita febre e tal, e não passa, toma remédio e não passa, aí você vai pro médico, e aí vamos dizer que fosse simples assim, né? Ele faz um diagnóstico e fala, cara, é um câncer que tá aí dentro. É um câncer. Deixa eu te fazer uma pergunta. A febre que eu tive me deu câncer? Não. A febre que eu tive evidenciou que tem um problema aqui dentro. Um câncer. O que Paulo está nos falando é que santidade ou a falta de santidade, ela evidencia que tem um problema aí dentro. Você ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. Mas Douglas, eu estou na igreja já faz uns 20 anos, 30 anos. Mas se você está em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado e da morte. Você passa a andar em santidade se você está em Cristo Jesus. Agora, presta atenção. O que isso muda da pregação legalista, da graça barata? O que isso muda, Douglas? É que a pregação é a seguinte: se você fez esse diagnóstico, se hoje você entendeu, eu tô andando segundo a carne, você não vai para casa tentar resolver isso, porque é colocar perfume em morto podre. Você não vai para casa tirar lá o computador do quarto para não ver mais pornografia, ir lá terminar com a amante, ir lá e desfazer. Não é só isso, não adianta, porque vai voltar, porque a febre é como se eu tivesse com câncer tomando dipirona, vai voltar, porque você não resolveu a raiz. Essa falta de santidade é uma evidência. Tem uma coisa errada lá dentro, nós vamos ter que tratar lá dentro. Então, se você identificou hoje aqui, não é para você ir para casa tentar andar em santidade, é para você colocar a boca no pó hoje e falar: Senhor, eu preciso desesperadamente do encontro contigo. É como aquele cego Bartimeu na beira do caminho. Não tinha nada que ele podia fazer para resolver a cegueira dele. Nada. Não tinha colírio, não tinha nada. Eu posso provar para você, você é cego. E ele vai para casa e não tem nada que ele possa fazer com a cegueira dele. E ele descobriu isso. Então ele está na beira do caminho. E ele descobre que Jesus está passando ali. Ah, meu irmão, Jesus está passando aqui hoje. E ele começa a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu estou dizendo para você hoje é: para de colocar todo o esforço em você para resolver a sua vida, para tentar andar em santidade. Você não tem capacidade de vencer o pecado. O pecado é mais forte do que eu, do que você, mas está passando aqui hoje aquele que tem capacidade. Você tem a coragem de dizer: Jesus, Filho de Davi, tem um miserável aqui, desesperado, precisando de um toque teu. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem coragem de gritar isso diante de uma multidão e todo mundo falando: cala a boca, você está falando: eu sou um miserável, eu preciso desesperadamente desse que está passando aqui, o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis. Se o Senhor não me tocar, eu vou ficar pelo resto da minha vida cego. O que eu estou dizendo para você é que o pecado e a santidade são só evidências de se você teve um encontro real com Cristo e com a graça dele ou não. Como é que está o seu coração hoje, cara? Qual é o diagnóstico do seu coração hoje? Sabe, entenda, quando eu falo santidade, eu não estou falando sobre não errar. Eu não estou falando sobre você nunca pecar. Eu estou falando sobre você não viver deliberadamente no pecado. Ah, semana que vem vou passar a perna no fulano. Ah, eu estou vivendo uma mentira já faz 2 meses. Ah, eu estou marcando para trair a minha esposa no próximo mês. Não, você não vive deliberadamente no pecado, porque toda vez que você cai como um acidente, você se levanta, se arrepende, confessa, deixa. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida habita em você.
porque você está em Cristo, e em Cristo a lei que opera do Espírito da vida, e ela te livra você da lei do pecado e da morte. Você está sendo liberto dia após dia. Cada dia que passa você se parece mais com Jesus. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando aquele cego começa a gritar no meio daquela multidão, a multidão começa a dizer: cala a boca, você está incomodando o mestre. Mas deixa eu te falar, alguém reconhecendo a miséria não atrapalha o mestre. Na verdade, aquele grito, Jesus, filho de Davi, olha para esse miserável, é música para os ouvidos do nosso Deus. Porque um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita jamais. Se você está aqui hoje, cara, e esse diagnóstico foi para você, e você identificou: eu sou esse cara. Eu sou esse cara com febre. E a minha febre chama pecado. E eu estou entendendo que tem uma coisa lá dentro, que é que eu ainda não tive um encontro real com Cristo. Se hoje é você isso, cara, eu queria saber se você tem essa coragem de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele para. Quando ele ouve esses gritos, ele para e fala: traz ele. E ele olha no rosto desse condenado e fala: o que queres que eu te faça? Até que hoje você pode falar assim: Jesus, eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Não tem mais como. Eu estou em trevas. Eu estou tateando. É por isso que eu tropeço dia após dia, porque eu estou em trevas. Eu quero ver você. Será que o Senhor pode abrir os meus olhos hoje aqui? Gente, sabe por que tantas pessoas, como eu disse, há 20, 30 anos na igreja e não tiveram encontro com Cristo e não ainda são cegos, andando cegos? Você sabe por quê? Por causa de não saber responder a essa pergunta: o que queres que eu te faça? Todo domingo, gente, essa pergunta é feita pelo Espírito Santo: o que queres que eu te faça? Todo culto, cara, todo encontro, nossa, essa pergunta que o Espírito está fazendo: o que queres que eu te faça? Mas sabe o que a gente responde muitas vezes? Jesus, cego aqui, ó. Jesus, eu queria um carro novo. Jesus, eu queria uma casa. Jesus, eu queria casar. Jesus, eu queria um diploma. E aí, na misericórdia de Deus, Ele te dá um carro, mas é um carro para um cego. Te dá o diploma, mas é um cego formado. Te faz casar, mas é um cego casado. Então você imagina como é que é casamento de cego. Agora deixa eu te falar uma coisa, cara. E se você, domingo após domingo, tivesse um clamor: eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Abre os meus olhos para eu ter um encontro real contigo e nunca mais minha vida será a mesma, porque agora eu estarei em Cristo Jesus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo me livra da lei do pecado e da morte. Eu quero te ver. Essa pergunta está sendo feita mais uma vez hoje aqui: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E se a sua resposta é eu quero te ver, Ele vai abrir os seus olhos. Você pode fechar os seus olhos comigo agora, para a gente orar junto aqui? Pai, eu quero colocar diante de Ti os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai, passar esses minutos comigo aqui e com a Tua palavra, Pai. E eu queria te pedir, Senhor, se há alguém nos ouvindo, Pai, que continua, Pai, no pecado, que continua, Senhor, a caminhos, a passos largos para a morte, para a condenação eterna, eu queria clamar a Ti, Senhor: abre os nossos olhos. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Para hoje aqui e toca nas nossas vidas, toca nos nossos olhos, abre os nossos olhos para a gente ver quem Tu és e ser completamente transformado por esse encontro, Pai. Senhor, eu estou aqui dizendo: eu não consigo vencer o meu pecado, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu estou morto nos meus pecados e delitos, eu sou guiado pela minha carne, mas, Senhor, eu quero um encontro real contigo, Senhor, aquele que pode vencer o pecado, aquele que pode mortificar a minha carne, aquele que pode me dar nova vida, nova história, novas escolhas. Em nome de Jesus eu clamo, Pai, olhos abertos, assim como o Senhor curava esses cegos fisicamente, cura esses cegos no espírito,
Espírito hoje, Pai. Aonde eles estão, Senhor, para que eles possam andar, viver em santidade diante do Senhor, Pai. Nós queremos um encontro contigo, nós queremos ser salvos, Pai. Salvos de nós mesmos, Senhor, para viver a Tua vontade, para viver guiado pelo Teu Espírito Santo todos os dias das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.